Aula 8, circuitos elétricos, análise de malhas. Hoje com fonte de tensão e fonte de corrente. Olha que barato. Essa transparência, ela me diz tudo que concerne a análise de malhas. E a estratégia que nós desenvolvemos para alcançar o sucesso no aprendizado na análise de malhas. O que é que nós fizemos? Nós fizemos inicialmente, que foi a aula passada, nós cobrimos a análise de malha única e exclusivamente com fontes de tensão. Essas fontes de tensão podendo ser fontes de tensão dependentes e fontes de tensão independentes. Né? Hoje nós vamos incluir as duas outras fontes de energia que nós conhecemos aqui no curso. Fonte de corrente independente e fonte de corrente dependente. Né? Então vamos fazer isso aqui. Essa é a aula de hoje. Muito bem. Sem esquecer que nós continuamos na parte mais importante da matéria. O que é que nós já sabemos? Bom, nós já sabemos analisar um circuito que tenha fontes de tensão, seja ela independente ou controlada, e estando em qualquer posição do circuito. Nesse caso aqui, eu tenho duas fontes, uma fonte dependente que pertence única e exclusivamente à malha 1. Eu analiso essa fonte como fosse uma fonte independente e incluo e acrescento uma equação auxiliar que relaciona a variável que controla a fonte, o I1, com as correntes. I1 está aqui. Com as correntes de laço, o I2 e o I3 nesse caso. Muito bem. Quando a fonte pertence a duas malhas adjacentes, estou falando de fonte de tensão. Fonte de tensão. Quando a fonte pertence a duas malhas adjacentes, ela é compartilhada com duas malhas, ela atua igualmente em ambas as malhas. Significa, no LKT eu vou somar VG1 da malha 1 e no LKT da malha 2 eu vou acrescentar também VG1, ok? Então, o que significa? Que a maneira de eu analisar o problema, quando eu estou trabalhando com fontes única e exclusivamente, quando eu estou trabalhando com fontes de tensão, a topologia do circuito, a posição da fonte no circuito não altera o procedimento que eu adoto para analisar o circuito. Opa, coisa legal, hein? Outra coisa que eu aprendi, que foi muito legal, foi uma coisa que eu chamei análise por inspeção. Para eu aplicar essa metodologia, esse procedimento, eu sempre arbitro as correntes de malhas no mesmo sentido. Então, análise por inspeção, as correntes de malhas estão no mesmo sentido. Para eu poder aplicar a análise de inspeção. Por exemplo, nesse caso, vamos fazer só para a malha 1, o coeficiente de 1 vai ser o somatório de todos os elementos passivos que pertencem à malha 1. Então, vai ser R2 mais R3 mais R5. O que é compartilhado entre a malha 1 e a malha 2 será o coeficiente de 2. E aqui vai ser menos R3, com sinal trocado. E o que é compartilhado entre a malha 1 e a malha 3 vai ser o coeficiente de 3. Se tiver fonte
no circuito e ela estiver no mesmo sentido da corrente, seu sinal será positivo. Se tiver no sentido contrário, seu sinal será negativo. Nesse caso, nós vamos ter menos VG1 mais beta I1. Isso é análise por expressão. Eu faço isso para cada uma dessas malhas e daí eu monto a minha matriz e resolvo o meu problema. Isso tudo eu sei. O que eu vou aprender hoje? Está escrito aqui, novo e novo. Novo e novo. Eu vou aprender, quer dizer, eu vou incluir na minha análise as fontes de corrente, sejam elas independentes, sejam elas controladas. Agora, o que é fantástico, que diferentemente do caso das fontes de tensão, aonde esta fonte estiver localizada, o procedimento de análise muda. Por exemplo, nessa malha 1, essa fonte, que está aqui escrito como nova, embora seja uma fonte controlada, ela é uma fonte controlada, então eu vou incluir uma equação auxiliar que vai relacionar esse V1 com quem? Com as correntes de laço. Quando eu estipulo uma corrente de laço I1, I1, I2, I3, I1, 2 e 3 aqui. Né? Quando eu expulso essa corrente de laço aqui, I1, por exemplo, I1 vai ser igual a beta V1. Olha que maravilha. Então, quando a fonte de corrente pertence a um único laço, o valor da corrente de laço é igual ao valor dessa fonte de corrente. O que significa que eu diminuo o número de incógnitas do problema. Olha que maravilha. Agora, quando essa fonte aqui é compartilhada entre dois laços, eu não tenho essa alternativa. Quando essa fonte é compartilhada entre dois laços, ela dá origem a uma coisa chamada de supernó. Né? E que nós vamos nos debruçar sobre supernó. Supernó, desculpa, ele dá origem a uma coisa chamada supermalha. E nós vamos nos debruçar sobre essa supermalha e ver qual é o procedimento de análise de uma supermalha. Ok? Esses são os assuntos da aula de hoje. Então, quer dizer, nós temos duas possibilidades. Com a fonte de corrente, sempre com a fonte de corrente pertencente a uma única malha, malha 1, malha 2, e uma fonte de corrente pertencente compartilhada entre duas malhas. Né? Nós vamos começar estudando aqui, ok? Bem, faltou dizer que ambos os métodos valem tanto para fontes independentes como para fontes dependentes, não é isso? Vamos lá, esse circuito que é do mais simples que a gente tem. Se olhar para esse circuito, I0 pertence à malha 1, somente à malha 1. A malha 2 não tem fonte de corrente. Então, eu posso dizer que I1 é igual a zerão. Como esse circuito tem duas malhas, ele tem duas incógnitas, duas correntes de malha, outra incógnita. Incógnitas.
Tem duas incógnitas. Quem são elas? I1 e I2. Mas olha que coisa fantástica. I1, como eu tenho uma fonte de corrente isolada, eu já conheço. Então significa que a grande vantagem desse negócio é que eu já diminuí o número de incógnitas. Em vez de duas incógnitas, eu tenho somente uma incógnita. Tranquilo? Ó, e um número de corrente de malha é reduzido de 1, né? Então eu posso apagar toda essa. A gente vai repetir, ok? O número de corrente de malhas que eu não sei, que eu não conheço, ficou reduzido de 1. Então eu tenho nesse caso. Quem vai ser no caso 2? Vou aplicar inspeção. Na malha 2, R1 mais R3, 2 para 1 menos R1, fonte menos V0. Olha que coisa fantástica. E 1, eu já conheço, é I0. Vou substituir. E vou. A única incógnita que eu tenho de problema é I2. Maravilha, né? Então a gente vai fazer uma sequência de problemas, cada um com uma especificidade. Quando eu terminar esse conjunto de problemas, a gente venceu uma etapa do aprendizado de análise de malha. A primeira etapa, uma fonte de corrente, ó, pertencente a uma única malha. Malha 1, malha 2, malha 3. O que é que eu tenho? Eu tenho uma fonte de corrente aqui que pertence somente à malha 3 ou à malha C. Tem uma peculiaridade super legal. Ela está em série com a fonte de tensão. O que é que significa isso? Que a fonte de corrente prevalece no sistema. Não é isso? A corrente que passa em tudo isso aqui vai ser 2 amperes. Ah, então a corrente toda que passa aqui é 2 amperes. Olha que maravilha. Então você já sabe que IC vale 2 amperes. Não? Muito bem. Suas incógnitas vai ser IA e B. Isso aqui é que eu estou dizendo. Ó, fonte de tensão, e tudo que eu falei. E agora a gente vai aplicar a inspeção. Muito bem. Ó, vou botar aí A, I, B e C. Na malha A, coeficiente de A, 2 mais 1, 3. Coeficiente de IB, olhar para cima, menos 2. Coeficiente de C, olho para o lado, menos 1. Tem fonte? Tem. Está na mesma direção? Tá, 6 volts. Vou para a malha B. Né? Quatro mais 2, 6, mais 3, 9. De B para A, menos 2. De B para C, menos 3. Tem fonte? Não, 0. Olha que coisa legal. Agora eu tenho aqui, ó, em C. Eu não preciso fazer a malha C, porque em C eu já conheço. Que eu vou botar 2 aqui. Eu vou botar 2 aqui. Né? Passando, vai ter um número, vou passar para cá. E aqui vai virar 8. Né? Aqui vai ser menos 6, passar para cá, vai virar 6, né? E é isso que eu vou fazer, ó. Coloquei para cá, virou 8, virou 6. Ó, matriz 2 por 2. Sempre eu estou trabalhando na forma matriz. Por quê? Porque os circuitos vão ficando cada vez mais complicados, vão ficando enormes. Então, você tem que fazer o pré-processamento, você vai resolver sempre matricialmente, sempre no computador.
Vai ter um professor que vai pedir para você resolver a matriz. Você sabe que é por regra de Cramer. Mas se ele pedir, resolva, eu quero pegar um circuito de 6 malhas, as matrizes são grandes, aplicar Cramer para achar tudo isso, se o computador faz para você em um piscar de olhos, não é? Que maravilha. Agora, o segundo momento. Eu vou pegar essa fonte, eu analisei um circuito para fonte de corrente isolada não, pertencente a uma só malha e uma fonte de corrente ideal. Agora eu vou botar uma fonte de corrente dependente. Fonte de corrente dependente. Vou botar uma fonte de corrente dependente. Qual é a diferença? Eu vou fazer uma análise igualzinho que eu fiz na vez passada, apenas incluindo, acrescentando uma equação auxiliar. O que faz essa equação auxiliar? Ela relaciona ela relaciona a variável. Ela relaciona a variável que controla a fonte, está ela aqui, com as correntes de laço. Nesse meu caso, ó, I1 grandão, ó, é igual a I1zinho menos I2zinho. Eu posso ver isso aqui nesse nó, né? Ó, chegando I1zão e 2 tá vindo para cá, ó, e 2zinho e 1zinho tá vindo para cá, ó. É. Então, ó, pela nossa convenção, I1 chegando, mais I2zinho chegando, menos I1zinho saindo, que é igual a zero. Então, I1zão, gente, vai ficar assim, é igual a I1zinho, não, aí não vai dar. I1zão é igual a I1zinho, que eu passei para o outro lado, menos o I2zinho. Ó. Hã? Muito bem, é essa equação que eu vou substituir quando eu fizer o meu problema. Ó, então, esse problema. Por que eu estou colocando esse problema na aula de hoje? Porque eu estou analisando um circuito com fonte de corrente pertencente a uma única malha e essa fonte é uma fonte controlada, né? Quando eu olho esse circuito, o que é que eu sei? Eu já sei quem é IC, né? Nem vou falar da fonte com a corrente. Eu sei já que IC é igual a I1 grandão sobre 3. Então, eu sei que eu vou ter, como é uma fonte controlada também, eu sei que eu vou ter uma equação auxiliar. Muito bem.
né? Vou resolver por expressão. Isso aqui eu já sei. A vai ser 3, vamos estar aí 1 e 2, e A e B. Vai ser, eu já fiz 3, né? Menos 2, menos 1. É tão fácil que a gente refaz, né? 6. Equação B. B eu também já fiz. 4 e 2, 6 e 3, 9. Menos 2, menos 3, 0. Agora que vem a diferença. Equação C. Equação C eu vou fazer por matriz, ó. Eu sei que IC é igual a I1 sobre 3, ó. Então, vem aqui, ó. IC é igual a I1 sobre 3. Vou botar 0 e 0 aqui. Ok? Vou multiplicar por 3 para ficar uma coisa mais palatável para a gente visualizar. Ok? Então, agora aqui eu tenho minhas 3 equações. O que é que difere agora? É onde essa mãozinha azul apareceu. A equação auxiliar. Quem é a equação auxiliar? Ó, I1 e 1. Né? Ó, quem vai ser I1? I1 vai ser igual a IA, ó. Vem aqui e faço I1 igual a IA. Agora eu vou pegar esse 1, substituir aqui, ó. Qual é a consequência disso? Minha matriz vai perder a sua simetria, não é isso? I1 substituir de A. Ó. Se eu passar aqui, ó. Menos 2. Menos 2. Menos 1. Menos 1. Né? A. 0. Menos 3. Tem fonte dependente, não é isso? Monto minha matriz, resolvo para I A e B e C. E acho os valores. Que maravilha, né? Esse agora eu vou juntar as duas. Vou colocar uma fonte dependente e uma fonte independente, ó. Eu tenho nesse circuito aqui, ó, uma fonte de corrente independente e uma fonte de corrente controlada. Gente, se aqui for I1, I2, I3, né? Se aqui for I1, e foi 2, e aqui foi 3. Eu conheço. A única incógnita do meu problema é I1. Concorda comigo? Ó. I1, I2 e 3. Quem é I2? Menos 10 volts. Quem é I3? 2 vezes 0 sobre 5. Olha que maravilha. Solução. Eita, já botei o 7. Por expressão. Eu que vou fazer I1, porque é a única que não tem corrente ainda. I1 vai ser 7 e 1, menos 2 e 2, menos 5 e 3, igual a 75. Em 2, eu tenho uma fonte de corrente independente, então em 2 é menos 10. Em 3, eu tenho uma fonte de corrente dependente, então em 3 é igual a 2 sobre V0, 2 vezes 0 sobre 5. O que é que eu vou fazer? Vou substituir, ó, e 2 e 3 na equação 1. Então vai ficar aqui, ó, 10, né? Então aqui vai ficar menos com menos dá mais 20, tá aqui. Aqui, ó. Quando eu pegar isso aqui, jogar aqui, ó. 5 vai embora. Então vai ficar menos 2 vezes 0, tá aqui, igual a 75.
Olha que maravilha. Agora eu vou colocar minha equação auxiliar, V0. Né? V0 é que está controlando a fonte de corrente. Então, eu vou achar uma equação que associe V0 às correntes de laço. Ó. V0 está aqui. Ó. Acho até que eu botei mãozinha. Botei. V0 está aqui. Ah, quem vai ser V0? Vai ser 5 e 1 menos e 3. 5 e 1 menos e 3. Muito bem. Né? Ah, mas quem é I3? I3 está aqui. Ó. I3 eu conheço. I3 é 2V0 sobre 5. Vou substituir ali, tá? E rearrumar. Então, achei V0 em função de 1. Agora sim, eu vou pegar V0 e substituir, ó, aqui. V0 substitui aqui. Olha que maravilha. Gente, rearrumo, resolvo para 1, 15 amperes. Ah, eu quero achar V0. V0 é 5 sobre 3 e 1. Então, é 5 sobre 3 vezes 15, que vai me dar 25 volts. Fiz umas continhas, não foi? Vamos resolver por matriz esse mesmo problema. Né? Você já tem I2 e 3. Então, você vem aqui, por expressão, I1 não vai mudar, vai ser 7, menos 2, menos 5, igual a 75. Ah, I2 é menos 10, então vem aqui, I2 é menos 10, e vai preencher I1 e I3 com 0. Olha que maravilha. I3, você sabe que tem fonte de corrente, é 2V0 sobre 5, e vai preencher I1 e I2 sobre 0. Olha que coisa fantástica. Vamos multiplicar por 5, sobra ficar tudo. Ó, equação auxiliar. Quem é V0? V0 continua sendo I1 menos I3 vezes 5. Né? Certo? Vou substituir esse V0 aqui, né? Então, vou ter em 3, ó. 0 mais 2 e 1 mais 5 e 3. 2 vezes 5, 10, né? 10 e 1 menos 10 e 3. Rearrumando, achei a nova equação 3. Então, vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3. Montei minha matriz. Resolvi o sistema. Achei 1 e 3, e aí, V0, eu vou usar essa expressão. V0 igual a 25 volts. Que maravilha, né? Eu acho muito mais prático montar a matriz. Né? Me dá menos trabalho. Mas vocês fiquem à vontade. Muito bem. Muito bem. Ó, então, quer dizer, esse caso aí, eu venci. Né? Eu analisei todos os casos possíveis pertencentes a São Amália. Agora, eu vou pegar essa fonte, né, que pertencia a uma somalha, e agora eu vou compartilhar com duas fontes. Isso vai me dar o que a gente chama de supermalha. Olha que coisa fantástica. Quando eu estou nesse sistema, eu não posso dizer que I1 é igual a 6 amperes. Isso está errado. Também não pode dizer que I2 menos 6 amperes, vamos dizer. Não pode dizer também que I2 é igual a 6 amperes. Está errado. Está errado.
A única coisa que eu posso dizer aqui, ó, é que 6 é igual a I2 menos I1. Isso está certo. Ó, se eu vier para esse nó, ó, I1 tá para cá, I2 está para cá. Então, pode dizer, ó, menos 6 está saindo, mais I2 que está entrando, menos I1 que está saindo, igual a 0. Então, eu vou dizer que 6 é igual a I2 menos I1. Isso eu posso dizer. Muito bem. Pode dizer isso. Como é que eu vou resolver esse problema? Eu vou fazer uma coisa fantástica. Eu vou pegar essa fonte. Primeiro eu reconheci quantas malhas tem o circuito. Coloquei as correntes de malhas. E agora eu vou retirar a fonte que é comum às duas malhas. Eu vou excluir do meu circuito. Olha, quando eu excluo a fonte do meu circuito, eu criei o que a gente chama uma supermalha formada pela malha 1, pela malha 1 e pela malha 2. A característica da supermalha é que ela não tem uma corrente própria. Ela herda as correntes das malhas que a originaram. Então, ela herdou I1 e I2. Então, essa supermalha, ela tem duas incógnitas, né? Duas incógnitas. Incógnitas. Duas incógnitas. Não é isso? Quais são essas duas incógnitas? I1 e I2. Então ela precisa de duas equações. De onde é que vem essas equações? Vem da LKT aplicada aqui nessa malha, levando em consideração as correntes I1 e I2, e da LKC aplicada onde? Aqui, ó, vou tirar esse excluir, aqui nessa fonte, LKC. Nesse caso vai ser o quê? 6 igual a I2 menos I1. Então o grande problema é achar esse LKT. Não é isso? Vou apagar tudo. Ó, supermalha vai me dar duas equações, um LKT e um LKC. Vou achar LKT, ó. Esse azulzinho é o caminho que eu vou seguir. Eu vou me colocar aqui. E vou colocar aqui, ó, tensões. V1, V2, V3, V4. Se eu tiver ali, vai ser 20 menos V1, menos V2, menos V3, menos V4 igual a 0.
Muito bem. A primeira pergunta, vamos lá. Quem vai ser V1? Quem vai ser V1? Ó, V1 vai ser 6. A corrente que está passando aqui é I1. Então, V1 é 6 e 1. Quem vai ser V2? Ah, já a corrente que está passando aqui, né, é I2. Olha que barato. Então, quem vai ser V2? Vai ser 10 e 2. Quem vai ser V3? Ah, quem está passando aqui ainda é I2. Então, vai ser 4 e 2. Quem vai ser V4? Ah, em V4, quem está passando é I1. É I1. Então, vai ser 3 e 1. Olha que maravilha. Vou rearrumar. É a primeira equação. Então, onde é que vem a segunda equação? De LKT. 6 é igual a 6. 6 é igual a I2 que está passando para cá. Menos I1 que está passando para cá. 6 é igual a I2 menos I1. Rearrumo. Oh! Tem as duas incógnitas. Não é uma maravilha? Análise de malha com fonte de corrente. O que é que está escrito ali? Aviso importante, preste atenção. A supermalha existe quando duas malhas têm uma fonte de corrente dependente ou independente em comum. Né? Que eu vou retirar isso e vou criar uma supermalha que ela vai dar as correntes 1 e 2. E 1 e 2. Olha que coisa interessante, preste atenção. Tem aqui um resistor que não vai alterar a LKC. Por quê? Porque está em série com a fonte. Ah, tem uma fonte de corrente, quem prevalece é a fonte 6 ohms. Ah, aqui 6 é igual a quem? A I1 menos I2. Legal, né? Ó, opa! Outro aviso importante. A supermalha não tem corrente própria. Usa as correntes das malhas originais. Ó, primeiro eu fiz I1 e 2, retirei isso aqui, fez a supermalha que vem com a corrente I1 e 2 herdadas da malha das malhas que a originaram. Ok? Rapaz, eu não satisfeito com isso, né? Olha esse exemplo aqui de baixo. Ah, já sei o que é uma supermalha. Então vem aqui, ó. Eu vejo que tem uma fonte de 5 amperes, que é comum à malha 1 e à malha 2. Muito bom. Mas eu verifico também que tem uma fonte de 3, uma fonte controlada, né? Que é comum à malha 2 e à malha 3. Gente, se eu tirar essa fonte e essa fonte, eu vou criar o que a gente chama de uma grande supermalha, né? Ó, ó. Essa grande supermalha, ó, tem como incógnitas I1, I2 e I3. Então, ela tem que me dar 3 equações. Uma equação vai ser essa preta aqui, vai ser... Vou apagar isso aqui. É,
Uma equação vai ser dada pela LKT aqui, ó. E aqui, ó, nesse 5 aqui, eu vou ter uma L, K, C, né? Nesse outro aqui, tem preto, não quero. Nesse outro aqui, eu tenho outra L, K, C. Né? Então, eu tenho 3 equações, uma dada por LKT e as duas de LKC nas fontes. Não é maravilha isso? Mas, para iniciar os nossos estudos, vamos começar por uma supermalha. Pega uma bem simples. Calcule a potência da fonte de corrente pelo método das correntes de malha. Então estou dizendo que eu quero ter corrente de malha, então eu vou ter duas malhas aqui, malha 1, malha 2, não é isso? Vou ter uma corrente aqui, 1. Vou ter uma corrente 2. Eu quero calcular a potência dessa fonte de 2 amperes. Então, a potência vai ser a corrente 2 vezes a tensão nos terminais dessa fonte, né? Muito bem, eu vou arbitrar a tensão, né, no mesmo sentido da corrente. V. Então, quem vai ser V? V vai ser 2 e 2 vezes 1 mais I2 vezes 4. Então, V é igual a 5 e 2. Ó, então, eu estou dizendo que P é igual a 10 e 2. Então, partindo da premissa que os dois estão com a mesma direção, então essa fonte está entregando potência ao circuito. Então, cara, ficou muito simples. Se eu achar I2, eu calculo a potência, ok? Então, fiz isso. Corrente, V, achei 10 e 2. Muito bem. Agora eu vou dizer, então eu tenho que achar I2. Eu olho para esse circuito e vejo que tem uma fonte de corrente sendo compartilhada entre a malha 1 e a malha 2. Ó, tá aqui. Muito bem. Então, isso me dá origem ao que eu chamei de supermalha. Supermalha, retiro a fonte, mantenho as correntes que originaram a supermalha e vou aplicar inicialmente a LKT. Né? LKT aqui. Vou começar daqui, né? Ó, vai ser, vou V1, V2, V3. Vai ser 20 menos V1, menos V2, menos V3, menos V4. 20. Quem é V1? V1 é 2 e 1. Quem é V2? É e 2 vezes 1. Quem é V3? É 4 vezes e 2. Quem é V4? É 3 vezes e 1. Rearrumo. Tem a primeira equação. Olha que maravilha. Né? Muito bem. É a primeira equação. Agora eu preciso da segunda. Quem vai me dar a segunda equação? Vai ser a fonte. Né? A fonte que eu retirei, está lá, né? A LKC, ó. 2 amperes. 2 amperes, né? 2 amperes, ó. E um tá vindo para cá.
e 2 está vindo para cá. Então, 2 amperes é igual a I2 menos I1. Então, tem aqui minha segunda equação. Que coisa fantástica, né? Monto minha matrizinha, acha a potência, menos 30 watts. Fantástico, né? No nosso conjunto de problemas que nós estamos resolvendo hoje para elucidar a fonte de a métodos da malha com fonte de corrente. Ó, o que está aparecendo aqui? Além da fonte, esse problema é isso, né? A inclusão do resistor aqui. Quando eu vou retirar tudo isso. Retirar tudo isso. O que o problema está pedindo? Usar análise de malhas para calcular a potência fornecida pela fonte de 8 volts. A potência vai ser análise de malha, então eu vou colocar I1 tá aí 3, eu acho aqui, I2 I1 I2 I3. Então a potência vai ser 8 I1. Então eu tenho que calcular I1, não é isso? Muito bem, então vamos, já sabemos o que é que nós queremos, então vamos lá, ó. I1, I2 e 3, bom, né? Potência, VI que é 8 e 1, fornecendo nossa conversão negativa. Identifico uma fonte de corrente comum a ambos os lados, retiro tudo. Isso aí é uma supermalha, vai me dar duas equações, né? Retirei a primeira, a LKT, e a outra, a LKC. Vamos fazer primeiro a LKT. Né? Ó, vou partir daqui. Então eu vou ter, ó, vou estar aqui. Então eu vou ter 8 menos, olha as direções, 8 menos V1 menos V2 menos V3. Vou apagar essa seta aqui. Então fica 8 menos V1 menos V2 V3. Primeira pergunta agora. Quem é V1? Tem uma setinha que eu deixei aqui. Vou apagar aquilo ali porque... Quem é V1? V1 é, ó, a tensão está para cá, então a corrente que está passando aqui está nesse sentido, né? Que vai do mais para o menos. Então, V1, quem é V1? V1 é 2, esse I aqui é I1 menos I3, certo? Então, V1 é 2, I1 menos I3. Quando eu chegar aqui, né? Aí agora eu estou aqui. Quem é V2? Aqui a tensão está, então a corrente está vindo para cá. Corrente aqui, então é I2 menos I3. Então é 4 I2 menos I3. Vem para cá. Quem é V3? Ah, V3 é 8 e 2. Ó, rearrumo. Tem minha equação. Agora eu vou para LKT.
A regra para T é fácil. 4 ohms é igual a... Está passando I1 e está passando I2 nesse sentido. Então é 4 I1 menos I2. Né? O teu zerinho, porque eu quero fazer por matriz. Ó, falta agora a equação de malha. Né? A terceira, I3, né? Esse aqui. Vamos apagar para ficar belo. Falta esse aqui, 3. Como eu escolhi as correntes todas no mesmo sentido, eu posso aplicar inspeção. E 3, 2 mais 4, 6, mais 2, 8. De 3 para 2, de 3 para 1, menos 2. De 3 para 2, menos 4. Tem fonte? Não, zero. Olha que maravilha. Tem as três equações, monto minha matriz, acho I1, com I1 eu acho a potência. Gente, que maravilha! Eu esperava uma pergunta lá, não veio. Então, eu preparei esse slide, que esse slide é o quê? Qual é o objetivo desse problema? É mostrar que essa opção de corrente aqui, ó, tá menos 1 aqui, vamos. Essa opção de corrente aqui, tudo depende como eu faço, eu estou arbitrando, como eu estou arbitrando a diferença de potencial no elemento. Olha que coisa interessante. A gente entendeu aqui que V1, vou pegar esse V1 aqui. V1, quer dizer, V1 está para cima, então a corrente está para baixo. Então, essa corrente aqui é I1 menos I3. Né? E eu estou nesse sentido, o sentido está contrário ao que eu estou caminhando, então negativo. Se eu entendi, está aqui. Agora, vamos fazer aqui uma mágica. Que mágica, nada. Uma mágica. Vamos supor... Está em preto, em preto? Em preto. Vamos supor agora que eu não tenho aqui nem mais nem menos. Seja o contrário. Que eu tenho optado por ser menos e mais. Então V1 está nessa direção agora, correto? V1 está nessa direção. Se V1 está nessa direção, está nessa cor, o I que está passando aqui nesse resistor está de mais para o menos. Né? Aqui está I. Isso aí. E aqui V. Né? Muito bem. Então, quem é V1 nesse caso? Tá? A corrente I está para cá, então ela é I3, ela é I3, ó, I3, 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 e I1 está para cá. Então, I que está para cima é I3 menos I1. Então, é I3, vou escrever aqui. I3 menos... Opa, falei I3, não foi? I3 menos I1. Certo? I3 menos I1 multiplicado por 2. Certo. Agora, a tensão que eu botei para baixo aqui está no mesmo sentido que eu estou andando. Então, ela é positiva. Então, positiva. Agora, vou fazer essas contas. Vai ficar 2 e 3 menos 2 e 1. Né?
Ó, vê se não é a mesma coisa daqui. 2 e 3 positivo, menos 2 e 1. Gente, que maravilha, né? O problema que vem a seguir vem justamente fortalecer esse entendimento. Ó, use o método das malhas para calcular y. Método das malhas, então onde é que está y? A primeira coisa, eu vou identificar 1, 2, 3, 4 malhas, 4 correntes. Então, y vai ser igual a menos I4. Isso aí é tranquilo. Quando eu olho isso, eu tenho duas fontes independentes aqui. Ó. Então, I1 é igual a 2 amperes e I3 é igual a menos 3 amperes. E aqui no meio eu tenho uma supermalha, porque a malha 2 e 4 estão compartilhando uma fonte de 4 amperes. Se é uma supermalha e ela tem duas correntes, 2 e 4, eu preciso de duas equações. Uma LKT e outra LKC. Retirei a fonte, olha lá. A primeira coisa que eu vou fazer, quer dizer, eu já conheci 1 igual a 2 amperes e 3 igual a 3 amperes. Só preciso achar a LKT e a LKC da supermalha. Muito bem. Olha para essa supermalha. A primeira coisa que eu vou fazer é arbitrar o sentido das tensões. Vou dizer aqui, ó. Botei V1 para cima, V2 e V3 ao contrário. Se eu arbitrei esse sentido da tensão, eu posso agora colocar um sentido que eu vou andar para fechar minha LKT. Vai ser V1 menos V2 menos V3 igual a zero. Muito bem. Quem vai ser V1? Em V1 a corrente vai estar onde? A corrente que passa pelo elemento. Está para cá, ó. Esse pretão aqui, ó. Então V1 vai ser 6. Quem é I1? Esse grandão. É I1zinho menos I2. 6, I1zinho menos I2. Menos I2zinho. Quem vai ser V2? V2 vai ser fácil. Vai ser I4 menos 4 vezes 12. Quem vai ser V3? V3 é a mesma coisa, eu vou fazer, ó. Tá aqui, tá mais para o menos, a corrente tá e vai do mais para o menos. Então vai ser 6 e 2 menos I3 igual a zero. Arrumo, tenho minha equação. Entendemos? Olha que coisa fantástica. LKC é muito fácil, né? 4 aí, 4 menos I2. 4 aí, 4 menos I2. Tem duas equações, duas incógnitas, resolvo para I2 e para... Resolvo para I4, que eu só preciso de 4. Atenção, preste atenção, 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 atenção. Olha aqui, toda a atenção que eu quero de vocês é aqui, ó. Cadê minha caneta? Aqui, ó. Eu vou pegar o V e inverter agora. Certo? Eu arbitrei para baixo. E vou escrever o LKT. Né? LKT eu venho aqui. Então vai ser menos V1, menos V2 e menos V3, igual a zero. Certo? Agora, quem vai ser V1? Vai ser... a corrente vai estar como aqui, ó? Vai do mais para o menos. Então vai ser 6, ó, essa corrente aqui, ó, vou mudar de cor. E 2 para cima. E 2 aqui. E aqui, ó. E 1.
e 1. Então vai ser 6, né? A corrente está para cima. Então, 6 e 2 menos 1. 6 e 2 menos 1. Os outros não mudei. Olha que coisa engraçada. Aqui, ó, é 6 e 1 menos e 2. Porque, ó, não tem um sinal menos. Aqui, quando eu mudei, apareceu o sinal menos. Tá aqui o sinal menos. Se eu passar esse sinal menos para dentro, para ficar igualzinho, vai ficar 6 e 1 menos e 2. Ok? Então, quem está arbitrando essa coisa que vai ser 1 menos e 2 sobre ou 6 menos e 2 é quando você arbitra o sentido das tensões. Ó, vai dar o mesmo resultado lá em cima. Maravilha, né? Que maravilha! Então, esse exemplo foi para isso. Gente, antes de entrar no novo assunto. Felipe, você tem aula? Felipe. Klaus, Oi, professor. tudo bem contigo, Klaus? Tudo ótimo. Deu para entender, Klaus? Tem alguma dúvida até agora? Deu sim, mas eu tive uma dúvida Fala. no. Acho que no dois exemplos anteriores, que tem uma super malha que tem uma resistência dentro. Pronto, ela foi de propósito. Vamos embora lá. Uhum. Que Esse aqui. a resistência ela Não, não. some na LKT, mas na LKC usou ela para alguma coisa? Ah, boa pergunta. Ó, na LKT eu não uso ela. É, na LKT ela some. Aqui, o, eu estou fazendo lei de Kirchhoff, né? Uhum. Independente do que for o valor dessa resistência, se ela for 4 ohms, a corrente que está passando aqui sempre vai ser 4 amperes. Concordas comigo? Tá em série, Uhum. né? Então, nesse ponto aqui, ó, independente do valor desse aqui, eu vou ter sempre 4 amperes. Opa, 4 e 1 e 2, né? Então, grande mágica diz que essa resistência aqui, a não ser se você queira tensão sobre essa resistência, Ela não vai ela não. importar. Entendeu? Entendi. O resto tudo bem? Acho que sim, professor. Tem que fazer uns probleminhas, né? É. Entender esse negócio da por que I1 menos I2 e não I2 menos I1? Quando você faz essa corrente aqui, esse exemplo aqui que a gente fez, desse presta atenção, deu para entender? Independente de como você ordenar, vai ficar aí um Boa, menos e dois no fim das contas, né? boa, era isso mesmo que eu queria. Então vamos para a grande. Obrigado, hein, Klaus? Nada, professor. Vamos para a grande supermalha. O que é a grande supermalha? Esse V0 ali não existe, né? A grande supermalha, ó, é quando eu pego, ó, comum a malha 1 e a malha 2, comum a malha 2 e a malha 3. Eu botei uma fonte controlada de propósito. Esse V0 não tem porque eu herdei ele de algum outro problema aí que eu fiz. Aí o V0 daqui, ó, que ele desceu, não sei por quê. Ó, então isso aqui não existe. Isso aqui não existe, né? Então eu vou ter aqui, ó, I1
e 2 e 3. Então, eu tenho aqui, então, 3 incógnitas. Eu vou precisar de 3 equações. Uma vai ser LKT. E as outras duas vão ser LKC na fonte. Na fonte. Ok? Muito bem. Vamos botar a mão na massa? Ó, grande supermalha. Ela é formada por várias malhas com fontes de correntes adjacentes, né? Muito bem. Aí, se a gente tudo que eu vou dizer agora, eu já disse, ó. 3 incógnitas, equações, tá? E vamos fazer logo um exercício. Vamos pro... O que é que eu quero? Eu só quero montar a matriz que vai me permitir calcular as correntes. Eu olho para esse circuito, a primeira coisa que eu vou analisar, esse circuito tem quantas malhas? 1, 2, 3, 4 malhas, ó. 1, 2, 3, 4 malhas. Tem fonte de corrente independente? Não. Então eu vou ter, ó. E 1, e 2, e 3, e 4. Ok? Até aí tudo bem. Ah, eu tenho uma fonte. Eu tenho uma fonte de corrente controlada que pertence a duas malhas. Malha 2 e 3 me forma, então, uma supermalha. Então, eu tenho uma supermalha. Opa! Ainda tem aqui uma fonte independente entre a malha 1 e 2. Então, tudo isso vai me dar uma grande supermalha, né? Uma grande supermalha que vai ser essa aqui, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem para cá, passo aqui, vem para cá, vem para cá. Ó, esse verde vai me dar a LKT. O vermelho vai me dar as duas LKC. Uma aqui e outra aqui, né? Então já tem uma mais duas equações, falta mais uma terceira, que é dada por essa malha independente, né? Vamos dar mais malha, mais uma equação vai ser dada pela malha independente. Então vou ter 4 incógnitas e 4 equações, numa boa. Mais ainda, eu tenho uma fonte, ainda vou ter aqui, ó, uma fonte controlada. Então, vou ter mais uma equação auxiliar que vai aparecer no meu problema. E aí eu resolvo o problema. Sem grandes mistérios, né? Ó. E 1, e 2, e 3, e 4. Duas fontes corrente adjacente, mais uma fonte controlada. Grande supermalha, 3 equações. Malha isolada, mais uma equação. Fonte controlada, equação auxiliar. Esse é o conjunto de equações que eu vou ter que obter. Então vamos lá. Retirei as fontes. Aí criei minha grande supermalha. Vou ficar aqui, ó, a partir de 2. Então vai ser 2 e 1. Né? Posso botar tudo positivo, né? Não tem nenhum problema, porque
Era só uma 2 e 1, mais 4 e 3, mais 8 e 3 menos e 4, mais 6 e 2, igual a 0. Por que eu posso botar tudo positivo? Porque tudo é queda de tensão, né? Seria menos, 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 igual a 0. Tudo é a mesma coisa, né? Muito bem. LKT, LKC, vou lá para as fontes, ó. Aqui eu vou rearrumar, tá? LKC. Ó, uma mãozinha azul aqui em cima, né? Ó. Vai ser o quê? 5 é igual a 2 menos 1. Olha como é fácil. Vem para esse outro aqui, que é uma fonte independente. 3 e 0 é igual a 2 menos 3. Olha que maravilha. Ah, o I0 é a fonte controlada que eu tenho, né? Vamos lá. Eu tenho que ter uma equação que relacione a variável de controle com as correntes de laço. E 4 é igual a, e 0 é igual a menos I4. Gente, olha que maravilha. Eu tenho as três equações da grande supermalha, a equação auxiliar, e vou achar a equação da malha isolada. Posso achar por inspeção, porque eu tive o cuidado de ter as correntes todas no mesmo sentido. Então, ó, em 4, 8 mais 2, 10. De 4 para 1, 0. De 4 para 2, 0. De 4 para 3, menos 8. Tem fonte? Tem. 10 volts. Está no mesmo sentido? Não. Sentido contrário, menos 10. Agora eu vou pegar esse 0 e substituir aqui, ó. Substituir. Olha que maravilha. Agora eu posso construir a minha matriz. Em 1 da primeira, qual é o coeficiente? 2. Para I2, mais 6. Para I3, 12. Para I4, menos 8, 0. A segunda, I1, menos 1. I2, 1. I3, 0. I4, 0. Fonte 5. A terceira, I1, 0. I2, 1. I3, menos 1. I4, mais 3. Fonte 0. A quarta, I1, 0. I2, 0. I3, menos 8. I4, mais 10. Fonte, menos 10. Que maravilha! Montei a matriz necessária. Aplico regra de Kramer e acho I1, I2, I3 e I4. Gente, eu estou ficando um bambambam nesse negócio, hein? Para fechar com chave de ouro aquele problema onde a gente tenta colocar tudo que a gente aprendeu dentro do mesmo problema. Ó, esse problema contém fonte de corrente independente. Tem? Tem. Opa. Fonte de corrente independente? Tem. Fonte de corrente controlada. Podia ser por tensão ou por corrente. Fonte de corrente controlada? Tem? Tem. Tem essas duas. Fonte de tensão independente? Tem? Tem. Fonte de tensão controlada? Fonte de tensão controlada tem. Gente, ó, se esse nó é de referência, eu tenho fonte de tensão entre o nó de referência e não de referência. Fonte de tensão entre dois nós que não são de referência. E fonte de corrente compartilhada
Então tem uma grande supermalha aí. Então esse problema tem tudo. Eu esqueci de colocar uma fonte. Podia ter colocado uma fonte, mas eu ia simplificar o problema e não queria. Né? Independente isolada. Né? Não estava isolada, não. Estava isolada. Essa aqui eu não estou compartilhando com ninguém. Mas eu não quis. Isso aqui não existe. Tá? Muito bem. Ó, eu vou fazer esse problema como se fosse um problema muito complexo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar o número de equações LI que eu tenho aí dentro. Para isso, eu vou fazer apelo ao teorema fundamental de redes. Olha o que aqui diz o teorema. Fundo controlado, a gente já sabe. O número de malhas que eu vou ter. Eu vou contar o número de elementos que tem nesse elemento, que B é igual a L mais N menos 1. Né? Ou L é igual a B menos N menos 1. Então, o número de elementos que eu tenho. Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Muito bem. O número de nós. Ó. Cadê minha caneta? Está aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 nós. 5. 8 menos 4 igual a 4. Então, eu tenho 4 LI. Cara, muito simples, né, cara? Eu podia pegar externas, mas não vou complicar minha vida. Peguei as 4 mais óbvias. Aí depois eu vou analisar. Tem fonte de corrente independente? Não. Tem fonte de corrente compartilhada entre malhas? Tem. Então tem aqui, ó, uma super fonte tem logo 2 aqui, então isso me deu uma super malha, ó. Essa super malha vai me dar 3 equações. 2 LKT e 1 LKC. Eu tenho 4 incógnitos, então já 3 aí. E a quarta equação vem da malha isolada aqui, essa malha 4. Três equações, né? Olha a malha aí, a outra malha, a malha isolada, que é a 2 que ele falou. Ok? E aí eu obtenho minhas 4 equações. Vamos começar para LKT. LKT é o que pode dar mais problema para a gente, dadas as correntes. Vou começar daqui. Né? Se eu começo daqui, ó, 2 volts, né? 2 volts. Vem para cá. Quando eu chego aqui em 2, o que é que eu tenho? Vx, né? Ó, eu posso dizer que Vx aqui vai ser 2 e 1 menos de 4. Menos de 4. Ele vem para cá. Muito bem. É outro passivo, né? Então, o V em 1 vai ser quem? Vai ser 1. Esse aqui é um passivo. Atenção, tá? 1 e 2 menos de 4, né? 1 e 2 menos de 4. Vem para cá. Quando eu estiver aqui, essa tensão é uma fonte, então tá para cima assim, né? Então tá no mesmo sentido meu. 3y mais 3y. Quando eu chegar aqui, onde é que eu tô? Eu me perco aqui. Tô aqui. Quando eu chegar aqui, ó, 2, a tensão tá para cá, né? A V tá aqui que é um passivo, então é menos 2 e 3, menos 2 e 3. Olha que maravilha. Vou rearrumar, né? Essa é a minha primeira equação. Eu nem vou me arrumar agora, vou deixar lá.
Vou fazer agora LK1. Vamos apagar tudo para fazer. Vou fazer aqui, em cima dessa fonte aqui, LK1, vou fazer aqui, ó. 9 e 1 menos e 2. 9 é igual a 1 menos e 2. Vou para outra fonte. Aqui, ó. 2Vx é igual aqui a I3 está aqui, ó. Menos I2. 2Vx é igual a I3 menos I2. Né? Agora eu vou para as equações. Ah, não, vou para a malha aberta, a malha isolada. Malha isolada, essa aqui, ó. Malha isolada. Aí vou fazer por inspeção. Olha que barato. Tudo que está na malha 4. 2 mais 1, 3 mais 1, 4. Entre a 4 e a 1, menos 2. Entre a 4 e a 2, menos 1. Entre a 4 e a 3, 0. Tem fonte? Tem. Mesmo sentido? Não. Menos 3y. Agora sim que eu vou para a equação auxiliar. Vamos começar por essa 1 aqui, ó. Por aqui, ó, assim, ó. Por essa aqui. Muito bem. Vx. Quem é Vx? Vx é I1 menos I4 vezes 2, não é isso? Quem é agora a equação 2? Muito bem, eu vou substituir Vx e Y nas equações já encontradas, né? Ó, y é menos I3 que eu vou colocar aqui. Né? Então vai ficar menos 3 e 3, né? Rearrumo a primeira equação. Segunda equação, só vou preencher com zerinho para ela ficar igual. A terceira equação, vou pegar Vx e jogar aqui. Né? Então vai ficar I3 menos I2 vezes 4 igual a 4 e 1 menos I4. Rearrumo, logo lá. A quarta equação, I3 e Y igual a menos I3. Então vai ficar 3 e 3, rearrumo, jogo lá. Olha que maravilha. Tem aqui a minha matriz. Resolvo para I1, I2, I3 e 4 e acho Y e Vx. Tranquilo. Ó. Então quer dizer, o que nós vimos hoje? Nós vimos, o que a gente acabou malha? O que nós vimos sobre malha? Inicialmente a gente colocou só fontes de tensão, depois colocou fonte de tensão controlada. Hoje a gente introduziu as fontes de corrente. Inicialmente a fonte de corrente isolada, pertencente única e exclusivamente a uma malha. Qual é a vantagem disso? Diminui o número de corrente de malhas a ser calculado. Depois nós colocamos uma fonte de corrente compartilhada entre duas malhas. O que é que significou? A criação da supermalha. E se tem uma malha adjacente que compartilha com outra malha ainda, através de uma outra fonte de corrente, isso dá origem ao que a gente chama da grande supermalha. Ok? Ó, o que a gente tem que gravar da supermalha? 5 propriedadezinhas super simples. A primeira, a supermalha fornece um número de equações, igual que ao número de malhas que formam a supermalha. A outra coisa, quando eu tiro essa fonte da supermalha, ela não é ignorada, né? Ela vai contribuir com a LKC, né? É isso que está dizendo aqui. 2. A fonte de corrente em uma supermalha não é ignorada. Ela fornece uma equação LKC para resolver as correntes de malha. 3. Ela não tem corrente própria. Isso aqui é fundamental para a gente, né? Ela não tem corrente própria. Ela herda as correntes de quem?
das malhas que lhe originaram. Eu preciso resolver uma supermalha tanto de LKT como de LKC. LKC, quem me dá LKC é a fonte. E, finalmente, várias fontes de corrente adjacentes formam o que a gente chama da grande supermalha. Esses são os 5 princípios básicos da grande supermalha. Gente, estamos preparados para resolver qualquer problema de nodal ou de malha. Quando aplicar nodal e quando aplicar malha? A primeira providência: se o circuito não for planar, nem pensar em malha. Só posso resolver por nodal, né? E tudo vai depender da topologia do circuito. Antigamente se dizia que quanto menor o número de equações, melhor. Hoje isso não é muito verdade, né? Vai depender muito da topologia do circuito para a gente fazer isso. Entre malha e nó, a gente tem que se equilibrar entre a topologia do circuito e o número de equações para escolher o método que a gente vai abordar. Olha que coisa interessante. Se eu faço opção pela topologia do circuito, pela opção pela análise nodal, tá? O que é que significa? Que a minha única incógnita vão ser as tensões nodais. Né? Olha que barato. Se eu faço a opção pela análise de malha, minha única incógnita vão ser as correntes de malha, ou correntes de laço. Muito legal isso, né? Tensões nodais, eu estou trabalhando os nós, lei de Kirchhoff de corrente. Corrente de laço, eu estou trabalhando com a LKT. Se eu tiver na análise nodal, se a fonte de tensão for entre o nó de referência e um nó qualquer, isso vai diminuir o número de tensões nodais que eu vou ter que achar. Se eu tiver em análise de malha, se eu tiver com a fonte de corrente isolada, isso diminui o número de corrente de laço que eu vou encontrar. Estou fazendo isso para vocês verem o paralelo das coisas. Se eu tiver uma fonte de tensão entre dois nós, que não são os nós de referência, isso me cria o que eu chamo de um supernó. Né? E com supernó eu vou ter uma LKC, dado pelo supernó, né? E mais uma LKT, porque o supernó envolve duas tensões nodais, precisa de duas equações. Se, por exemplo, eu estou no análise de malha e eu tenho uma fonte de corrente entre duas malhas adjacentes, aquilo me cria uma supermalha. Aí eu vou precisar de duas equações, uma também LKT e a outra também LKC. Olha que coisa. Então, as minhas incógnitas serão as correntes de laço, quando eu faço análise de malha, e a outra, se eu fizer análise nodal, as minhas únicas incógnitas serão as tensões nodais. Ou com as correntes de laço, ou com as tensões nodais, eu facilmente encontro todas as tensões e correntes de ramo. Não é uma maravilha isso? Como eu decidi? Então, eu queria terminar a aula propondo esse exercício para vocês. Encontrar V0 usando malha ou nodal. Usar as duas. Olha que coisa louca. Se você fizer análise de malha, eu botei um exemplo super simples. Não tem nenhuma fonte de corrente aqui, né? Então, análise de malha só com fonte de tensão é bico, 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 bico. E é para mostrar como a opção é danada em 1, e 2 e 3. Né? Bota inspeção, V0 vai ser igual a 1K vezes I2. Olha que maravilha, né? Morreu. E vai dar 9 volts.
Agora imagine que você quer fazer por isso, dá uma pensada antes, assim, quando for optar pelo método. Opta pelo... tem uma fonte de tensão aqui, ó. V1, V2. Vou fazer por nodal. V3. Ó, V3 é igual a V0. Então, você achar V3, morreu o problema. Opa. Aí você vem aqui e fala, V2 eu já conheço. V2 igual a 12 volts. Boa. Ah, você tem uma fonte de tensão aqui. Essa fonte de tensão está entre dois nós que não são os nós de referência. Né? Então, ó. Vou mudar para preto. Então aqui, ó. A gente vai mudar para preto. Aqui, ó. Eu tenho um supernó. Né? Aí X, aqui eu vou botar I1. I2. I3. E4. Aí acho a L, KC. Ok. Aí depois eu tenho que achar agora, vou mudar de novo de cor. A L, K, T. Né? LKT vai ser o quê? Ó? Vai ser V1 menos 2K e X, 2K e X menos P3. Né? Tem essa fonte controlada. Onde é que está X? X, né? Tem que relacionar X, equação auxiliar, X igual X igual a quem? A V1 sobre 1K. E aí você já tem tudo para resolver. Por que eu estou dando esse espaço? Tá lógico que a análise de malha é muito mais fácil de resolver, né? Mas tenta fazer para análise nodal, que tem um procedimento, e você vai ter os resultados, deve dar o mesmo resultado, né? Então você vai praticar, né? E vai ver como é importante você, inicialmente, antes de sair na força bruta, analisar qual é o método mais adequado para você resolver o problema. Ok? Gente, vencemos tudo, né? Fizemos a análise nodal e de laço até o fim, tá? Essa é a parte mais importante da matéria. Eu acho que vocês estão preparados para fazer a nossa prova, tá? Na próxima aula, a gente ainda vai adicionar novas técnicas que vão... Esse curso é fantástico, ele só faz simplificar, ele só faz proposições para simplificar a sua vida. Olha,
É uma maravilha. A gente vai ver devenando, orto, superposição, máxima transferência de potência. E tudo isso vai desembocar lá em amplificadores operacionais. Ok? Por hoje é só.